E agora, tá com som? Deixa eu ver aqui que eu acho que tá aqui, ó. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu compre em mim teu querer. Faça o que está e que a cada dia queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Todo mundo ouvindo aí, todo mundo. Olá! Muito bem. Deixa eu aumentar aqui um pouco o som. Não sei se tá. Essa luz aqui tá forte. Deixa eu tentar botar de uma outra forma, André. Algumas pessoas estão chamando aqui para amizade, mas eu acho que agora vai aparecer também no seu perfil, não é? Tá. Ou não? Eu acho que vai ficar no dos dois. Minha querida professora, boa noite, paz do Senhor Jesus. Boa Alegria. noite! Eu até coloquei uma camisa mais puxada para o amarelo. A Alice me falou, olha, ela gosta de amarelo. Então a gente faz a gosto. Amarelo é E aí, bom, tá tudo bem aí? Você tá onde? Eu tô em Saquarema, tô em casa. Muito bem. Estamos aqui em Itaipu. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Eu estou ouvindo um pouquinho baixo, eu estou ouvindo bem, está claro, mas está um pouco baixo aqui. Eu não sei se Baixo? tem Deixa eu ver algum aqui. tempinho que eu não faço só pelo. Melhorou? Quer que eu pegue o fone? Eu tentei colocar Melhorou o ou não? fone aqui e acabou cortando. Eu coloquei o fone e aí o pessoal não estava escutando nada. Eu não estava te ouvindo. Não estava. O meu pessoal do vôlei tá aí, André. A professora, as meninas. Ah, que legal. O pessoal tem que entrar no meu mesmo, realmente, no link, porque não está aparecendo no seu, não. Eu mandei o seu link aqui. Vou só mandar para o povo da igreja. Botar lá no grupo da nós igreja. estamos ouvindo. O pessoal está dizendo o seguinte: nós estamos ouvindo a professora bem. É isso que importa. Tem que ouvir a professora. E você está baixo. Eu estou baixo. O João né? Holanda está dizendo. Eu quero dizer, Alessandra, que tudo isso aí foi ideia do João Holanda, que ele falou: olha, a gente tem que fazer alguma coisa especial para o Dia das Mulheres. Eita! E ele falou: olha, tem que ser alguma coisa sobre teologia feminina. Eu falei: então deixa comigo.
Eu conheço as pessoas E olha certas. que ele não teve essa matéria, hein? Pois é, mas ele se E interessou. você teve comigo. Pois é. Eu falei, João, olha só, o pouquinho que eu sei eu aprendi com quem sabe mais. Então eu posso chamar a própria pessoa. Aí ele ficou todo contente, já está por aí também, para a gente falar. Porque a ideia era o seguinte: a Alice trocou a pilha aqui do microfone, a gente vai tentar ligar o microfone. Uhum. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo ou não está dando para escutar? Não. Está dando para escutar, né? Pronto, então era a pilha aqui do microfone. Agora a gente conseguiu ligar aqui, plugar aqui o microfone. Bom, quero saudar o pessoal que está com a gente aí nessa noite aí. Tem gente aí, tem o João Holanda, Sônia Pina, o Mark está lá da França, Alessandra. E o Mark fez Oh, história lá na posso Sorbonne, fez lá, doutorado lá na Sorbonne. gente. Edmar, Vânia, a Maria Augusta, Beatriz, Josi. Oi? A Alzira tá também, João Holanda, A Josi é a minha Bianca, amiga. A a Degenane é a minha professora de Dejanane vôlei. Doro, Fabrícia, Wilton, Daniele tá por aí também, a Camila Félix, Camila também é do vôlei. Izzy, a Alessandra Viegas tá aí Eu? também, Marcinha. Ó, minha mãe tá lá em Vitória, tá assistindo a gente aqui também. Minha mãe tá em Opa! Vila Velha, se eu não me engano, ou Vitória. Márcia, já falei. Ah, quem mais? Pronto. Tem 14 pessoas aqui com a gente. Já vou Muito dizer que bom. depois de acabar, eu subo esse vídeo lá para o YouTube. Eu já tenho Uhum. muitos vídeos da professora Alessandra no meu canal. De É, panorama do Antigo Testamento, Novo Testamento, tem tudo que ela coloca lá, eu coloco no meu canal também para vocês acompanharem. Alessandra, eu queria que joia. você se apresentasse aí para o pessoal Tá. e para mim dizer que é uma grande alegria, eu tenho muito orgulho de dizer que você é doutora em teologia, em história, mas não como quem fala de uma pessoa que tem um currículo sofisticado, mas É, porque os teus alunos viram um pouquinho a tua luta, a tua batalha, então é resultado de muito esforço. Então a gente se é. sente, eu pelo menos, e os meus colegas, né? A gente se sente muito participante disso, da tua história, assim, a gente tem muito orgulho da tua história, Certamente. tocando na questão dos títulos, né? E eu queria que É. você falasse um pouquinho aí da tua trajetória e depois você ficasse à vontade aí para introduzir esse assunto para a gente, né? De teologia feminina, porque é um assunto que já começa truncado na cabeça de muita gente, né? As pessoas têm Uhum. uma ideia sobre o que é e acho que você pode nos ajudar. Fica à vontade aí, tá bom? Tá bom. Bom, então eu vou falar um Eu não- pouquinho. Tá me ouvindo, André? André, você tá ouvindo? Não, tá com Oi, problema lá. agora, Tá agora eu te ouvindo? ouço. Quando eu Joia, coloco no joia. microfone, eu falo, vocês conseguem me ouvir, mas eu não consigo ouvi-la. Agora está tudo É, certo. tá bom. Então, vou aproveitar, né, que tá também a Bianca aí e outras pessoas entrando aí também, e o pessoal lá, as meninas do vôlei, né? Porque eu vou fazer um link já já com o vôlei e com aquele processo pelo qual eu passei. O vôlei para mim era uma coisa praticamente impossível, né? Foram 40 anos aí com medo da bola. E é verdade. Para vocês pode ser algo muito simples, né? Jogar vôlei. Eu não jogava, eu não sei andar de bicicleta, né? Ainda. A bicicleta está parada ali atrás,
Vocês agora estão conhecendo uma pessoa adulta que tem uma bicicleta de adulto com rodinhas. Sou eu, essa pessoa. Então, é para mostrar o quê? Que eu tenho os meus desafios. Eu tenho os meus desafios, eu tenho as minhas questões. E aí, em dezembro, eu comecei no vôlei com uma das alunas, a Diva, falou: por que você não entra? E eu entendi que era Deus falando comigo naquela hora. Por que você não vence esse medo de tanto tempo que caminha junto contigo? E eu entrei. Né? E o estudar, até chegar na caminhada do doutorado, foi a mesma coisa. Eu era uma pessoa, eu fiz formação de professores, então o antigo normal, e fiquei 9 anos sem estudar, achando que eu não teria capacidade de passar em vestibular e nada disso. Tá? Fora uma história anterior, eu fui uma adolescente alcoólica, eu falo alcoólica e não alcoólatra porque eu participei do AA, né? Não participo mais, aconteceu algo comigo diferente, né? Eu me considero curada e não em recuperação. Né? Então, eu participei do AA, então eu fui uma adolescente alcoólica e tal, uma série de problemas, de questões ali pessoais, ali familiares, a família toda disfuncional e tal. E a questão do estudo, na verdade, eu me sentia muito incapaz de estudar, de continuar. Eu tinha feito o normal, eu passei no concurso do Estado. Do meu grupo, eu fui o último lugar, né, do meu grupo, mas eu passei, eu entrei. E ali eu dava minha aula no colégio e tal, só que aí a coisa começou a acontecer. Eu comecei a estudar a Bíblia, entrei para igreja, aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, e comecei a entender que eu poderia ampliar os meus horizontes. Deus foi falando isso ao meu coração, e aí eu comecei. E aí entrei na faculdade de teologia, no terceiro ano da faculdade de teologia eu entrei para português grego na UERJ, e ali começou a questão da 2 ao mesmo tempo, então 2 faculdades ao mesmo tempo. Quando eu terminei a faculdade de português grego, letras, eu fiz a prova para o Bennett, ali, que na época era Instituto Metodista Bennett, só tinha eu, né? Mas eu não tinha mestrado, eu tinha faculdade, mas só tinha eu e eu entrei por notório saber. Eu fui aprovada por uma banca e comecei a dar aula. Só que chegando lá, começou a questão, você tem que fazer o mestrado para você poder continuar trabalhando aqui. Aí eu tentei o mestrado para letras clássicas, não passei, por 7 décimos fiquei. E aí eu comecei a estudar pra caramba, e aí no ano seguinte eu tentei para 2 mestrados. Tentei para História Comparada, para trabalhar a história da Grécia, e tentei para PUC Teologia. Só que aí aconteceu um milagre que eu passei nos 2. Eu falei, eu vou fazer os 2, né? Não dá. Vamos encarar. E aí eu encarei os 2 e fui. E depois a continuidade da caminhada foram os 2 doutorados. Eu já estava no mestrado de História Comparada e já estava no mestrado de Teologia. Aí aconteceram algumas coisas no caminho, mas aí eu entrei para o doutorado de Teologia e 6 meses depois minha professora, a minha orientadora da História Comparada lá na UFRJ me traz um documento da Grécia e disse que se eu não pegasse ela ia dar para outra pessoa. Eu falei, então eu quero, né? E aí eu peguei o documento para traduzir e trabalhar nele. E assim foram os 2 doutorados. E como você sabe, aí agora é a questão, né? Passei por algumas dificuldades bastante sérias no doutorado, né? Que envolveram Lei Maria da Penha, né? Não posso e nem devo entrar em detalhes. E aí, o Elvis acompanhou isso aí, exatamente, né? Esse momento aí de eu fazer, ele foi comigo fazer a prova, né? Na época, foi uma coisa muito legal. E aí eu segurei a onda e consegui terminar os 2 doutorados, né? Não levaram 4 anos devido às questões judiciais, e aí eu tive que parar durante 1 ano, e o outro eu continuei. Vocês acompanharam isso ali, orando por mim, me ajudando.
Mas por que eu estou falando isso? A gente não pode se deixar levar pelas dificuldades da vida. A gente não pode se deixar levar também pelas muitas limitações. São muitas eu tenho limitações, mas eu vou encarando cada uma delas, né? Por isso que eu quis fazer o link com o vôlei, porque era uma limitação e agora eu me deixo vencer pela minha força de vontade, né? Além eu sei que eu ainda, né, lá é muito engraçado, né? Porque quando eu acerto, todo mundo vibra. Porque demora a acertar pra caramba, né? Eu escuto vozes na mente. Desiste, você não vai conseguir, não. Ah, para com isso, e olha só. Mas essas vozes eu ouvi a vida inteira. E a vida inteira eu fui contra elas. Não, eu vou conseguir. Eu vou em frente. Vamos embora, eu vou. E tô indo até hoje. Então, no fundo, essa é a luta do ser humano, mas no caso das mulheres ele é um pouquinho mais forte, né? A luta das mulheres para desistirem, para não alcançar e tal, né? E aí eu estou aqui hoje para falar um pouquinho disso aí também na Bíblia, né? E como é que a gente consegue entender o texto a partir da nossa própria história. Acho que a questão para falar de teologia feminina, o gancho é esse. Eu preciso entender que texto é esse, que eu chamo de palavra de Deus, e que Deus é esse a quem eu chamo de Deus. Porque isso passa pela minha própria história, né? E aí, nesse sentido, o trabalho que você faz é algo assim sensacional. Porque você mostra um Deus que é bem mais próximo do que muita gente pensa, né? Acho que é um pouco isso aí, tá? Fala um pouquinho enquanto eu bebo água. Ô, professora, a senhora tem noção de quantos pastores já passaram pelas suas mãos, pelas suas aulas? Sei lá, não sei. Eu comecei a dar aula para pastores, né? Quando eu entrei no Penet, em 2005. Foi agosto de 2005, né? E até 2014, aí ali houve a parada, né? A falência do Instituto Metodista Bennett, e a gente começou com um seminário a partir de 2014 e a gente está até agora. Sei lá, gente, uns 500. Se a gente considerar cada turma com mais ou menos 40, né? Entre pastores e pastoras, sei lá, acho que por aí, né? O Elvis está dizendo, né? Nada foi à toa. Nunca nada é à toa, né? Nunca nada é à toa. A gente precisa entender isso. Dificuldades e desafios estão aí para serem vencidos. A Bíblia mostra para a gente a caminhada de uma gente que tem problema atrás de problema. É problema na família, é problema com a sociedade, é problema no meio do povo e tal, mas está todo mundo ali vencendo, está todo mundo ali caminhando, sempre, né? Não dá para ficar parado. Ai, ai. O professor é bonito. É muito bonita a experiência de quem estuda assim com esforço, porque muita gente conta uma história triste e diz assim, olha, foi por causa disso que eu não estudei. Você conta a história ao contrário, olha, apesar de tudo isso, até aquela história que você conta, eu sempre conto aqui em casa do também. Trem. A história do trem? A história do trem, fazendo fichamento nas costas do outro, é maravilhosa. Pois é, só quem já pegou um trem do Japeri cheio sabe o que eu vou falar agora, né? Porque eu dei aula durante 24 anos, eu morava em Nilópolis e eu dava aula em Engenheiro Pedreira. Engenheiro Pedreira é a penúltima estação do trem de Japeri. Então, quando eu comecei a estudar, o seminário era no Rocha. Então, eu tinha que descer na estação de São Francisco Xavier.
E isso aí. Nisso aí, eu fazia mais ou menos quase 3 horas de trem por dia, né? Só que na hora de ir, eu ia na hora do rush. Então, no trem lotado, eu, né, delicadamente, geralmente era um homem que estava na minha frente, eu falava assim, moço, eu posso encostar aqui para estudar? E eu já ia com as minhas folhas, eu encostava, e ali mesmo eu já ia marcando o meu texto, né? Eu estava conversando com uma amiga essa semana, eu não tinha tempo. Ah lá, o Carlos Henrique, eu sou um desses 500. Eu não tinha tempo para ler um texto 2 vezes, tá? Então, aquela minha leitura era uma leitura única. Então, ali eu lia, eu já marcava de amarelo, com aquele marca-texto na época. Eu sempre tinha um lápis junto para poder fazer anotação ali mesmo, botar um ponto de interrogação para fazer pergunta. Aquela era a minha leitura única. E eu não faltava aula de jeito nenhum. Então, era assim que eu fazia. E aí, na hora de fazer a prova, eu invocava a palavra que está lá em João, acho que é João 14, ou é João 16, quando Jesus diz para os discípulos, né? O Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem de todas as coisas que eu tenho dito. E eu falava, Senhor, eu estava lá. Então, eu escutei um montão de coisa que os professores falaram. Então, o Espírito Santo vai me fazer lembrar de tudo que eles falaram. E era assim que eu estudava, que eu ia. E graças a Deus eu sempre tirei notão, né? Eu sempre fui uma das melhores alunas do curso, tanto nas 2 faculdades, como mestrado, doutorado. É tudo A, mestrado. Eu tenho prazer de falar isso, né? Do FRJ não era nota, mestrado e doutorado, então é tudo A. Acho que só tem um B lá. Graças a Deus por isso. Porque a gente vai vendo. Não sou eu. Bem, É o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A Bíblia fala isso. E o que eu acho interessante é que eu posso estar errado, mas a impressão que a gente tem de, a pessoa para fazer 2 doutorados, 2 mestrados, a pessoa tem que ser acima, Ucrânia. não é? É, E aí a pessoa se distancia, mas assim, eu acho que o teu testemunho é de uma pessoa, entre aspas, normal, que é, acessa assim, algo que a maioria das pessoas não chega nem perto porque acha que isso não é para elas. exatamente. E algumas pessoas não se aproximam de mim por isso, que pensam que eu sou ET, né? Já pensa quando eu digo que eu sou professora de grego. Aí a pessoa, grego, aí já toma um susto. Você lê aqueles negócios? Eu digo, eu leio e eu traduzo. Ou então pensam que eu falo grego moderno. Eu não falo grego moderno, né? A minha faculdade foi de grego clássico. Então, grego antigo e grego do período alexandrino, que é o grego do Novo Testamento. E o grego também de muitos textos culturais dessa época. Então, a pessoa já olha assim. Aí, quando eu falo que eu fiz 2 mestrados, 2 doutorados, a pessoa mulher maluca, é doida, é de outro mundo. Então, tem gente realmente. Ou então a pessoa acha que eu vou falar numa linguagem lá em cima. Então, às vezes, nem se anima a me ouvir falar. Aí, quando eu chego, oi, tudo bem? A pessoa vê que eu sou normal, aí, né? Porque É também assim tem que a uma coisa acontece. sensação que eu tenho, né? É que nem todo professor, nem todo pós-graduado é bom professor também, né? É verdade. É Que nem verdade. todos. Tem E outro, congresso que a gente vai que é chato pra caramba. só lê os textos, basicamente. E tem também a coisa da escrita, né? Tem gente que não consegue escrever. Historiador, por exemplo, tem pouco, tem aquele que você gosta, né? Paul Vane. Tem uma Isso. Tá todo mundo aqui turma atrás, ó, na biblioteca aqui, ó. assistindo, né? É. Ai, ai. Mas Como é vamos. que você fez para vencer? Como é que você fez para vencer essa dificuldade do tempo que você ficou sem estudar quando você entrou? Foi um choque, né? Porque muita gente que está assistindo pode pensar assim: não vou voltar a estudar porque já demorou, já fez muito tempo, entendeu? Já passou muito tempo, já não dá mais para mim. Pois é, então.
Na verdade, você tem realmente que ter a sua parte, que é a sua força de vontade, para chegar naquilo. Mas sabe o que acontece? O Elvis está aí, né? Eu aprendi uma coisa no AA que diz assim, é um lema que tem no AA: nada muda se eu não mudar, tá? É um dos lemas que tem. Então, nada muda se eu não mudar. Então, eu preciso entender, olha, a partir de hoje eu vou mudar. Eu vou Eu vou crescer, eu quero fazer isso. Como no dia lá que a diva falou, por que você não entra no vôlei? Eu falei, tá bom, vou entrar. Eu passei meses, eu ia, a minha amiga jogando, e eu ia caminhar. E eu falava para mim mesma, não, eu vou caminhar, que é melhor eu ir caminhar. E eu ficava olhando, sabe? Eu falava assim, não posso. Eu não tenho a capacidade, eu não vou conseguir, eu vou ficar com vergonha, eu vou ficar com medo. Elas vão descobrir que eu tenho medo da bola, não vai dar certo. Até o dia que eu falei assim, tá bom, posso entrar? Pode. E entrei. Então, depende de uma atitude nossa, da gente começar. E depois que a gente começa, a gente vai perceber que a partir do momento que eu mudo, aquilo que está ao meu redor também começa a mudar. Pessoas surgem para te ajudar. Pessoas vibram junto com você, né? Quando eu fui fazer o vestibular da UERJ, sabe o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro para pagar pré-vestibular, porque eu já pagava o seminário. E foi aquele momento que começou o Educafro, na Baixada Fluminense, que era um pré-vestibular gratuito, só que era para afrodescendente. E eu não era. Aí eu não tinha direito. Entendeu? É. E aí eu até tentei, não, não, falei, tá bom. Aí o que aconteceu? Um amigo meu que já até faleceu, irmão Paulo, ele tem 4 filhas. Eu ia para casa dele, uma das filhas dele era excelente em matemática. Sério, eu estudava até a minha cabeça doer. Aí a esposa dele falava, vem lanchar, Alessandra. Aí eu lanchava, isso nos dias que eu não tinha que ir direto para a escola, porque eu trabalhava 3 vezes por semana, e nas 2 vezes eu ia para casa dele. Essa filha dele, a Milene, me ensinava matemática. Ele era químico da Petrobras, então ele me ensinava química e física. Ela me ensinou também um pouco, Milene. E aí eu fui fazer o vestibular. As outras coisas eu tinha mais facilidade, história, português, inglês e tal. Sabe o que eu fiz? Eu decorei a tabela periódica, porque eu não sabia que na prova de química ia vir a tabela periódica na última página. Ninguém me falou aquilo. Aí eu decorei na minha cabeça os gases nobres de um lado, outro aqui do outro, mas não me lembro de mais nada, tá? Aí as ligações covalentes, ficava tudo na minha cabeça assim e tal. Aí na hora eu olhei, falei, quer saber? Não vou usar tabela, não. Aí eu fazia tudo de cabeça, porque eu não tinha esse conhecimento. E foi mesmo assim eu fui. Eram 10 vagas para português grego. E eu entrei. E aí no dia de lá, que aí ia família, né? Todo mundo, eu fui sozinha e eu gritei sozinha, eu passei! E eu gritei sozinha. Aí eu liguei para ele, disse, meu Paulo, Milene, eu passei e tal. E aí todo mundo vibrou comigo. Então a coisa vai acontecendo. E outra coisa, nosso cérebro, ele é adaptável. Né? Os psicólogos sabem disso, psiquiatras sabem tudo. Hoje em dia, com conhecimento espalhado, todo mundo já sabe disso. Então, eu vou adaptando o meu cérebro. Então, eu vou começar a ler coisas. No início vai ser difícil, mas depois aquilo vai entrando. E aquilo vai entrando, e eu vou conseguindo, e meu cérebro vai se adaptando àquela rotina de estudo, e eu vou indo e vou indo. E assim a gente vai caminhando e a coisa vai acontecendo. Então, não importa se você está 3 anos sem estudar, 10 anos sem estudar, 30 anos sem estudar. O cérebro vai voltando, ele vai se adaptando a essa nova realidade e você vai estudar e daqui a pouco. Os 3 primeiros meses vão ser difíceis, sim, tá? Mas depois dos 3 meses, o hábito já se formou, pronto. Você vai estudar, você vai conseguir. Pegou o texto, está muito difícil. Eu cansei de pegar textos
em que você tem, né, aqueles autores que cita, fulano diz, Beltrano diz, eu tinha que ir toda hora no fulano, no Beltrano, e com isso eu aprendi um monte de coisas, né? Até que hoje eu sou a pessoa que fala do fulano, do Beltrano, e isso é uma característica minha. Eu penso no meu leitor em tudo que eu escrevo, seja um artigo, seja uma poesia. Às vezes tem nota de rodapé nas minhas poesias, vocês têm meus livros de poesia, sabem disso. Então, eu me preocupo com o meu leitor, porque eu passei por isso. Então, eu lia coisas que eu falava assim, mas o que você está dizendo? Aí eu ia lá. Hoje em dia você tem Google, tem tudo, né? Naquela época você tinha que ir nos livros mesmo. 1998 foi quando eu voltei a estudar, né? Tinha parado em 1990, não, 89 e voltei em 98. Então, ali eu tinha que pesquisar aquilo tudo e fui. Então, sabe, é só dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo e vai embora. E as coisas vão acontecendo, a sua mente vai abrindo, sabe? E com a leitura da Bíblia é a mesma coisa, né? A nossa mente vai abrindo. A maneira como eu leio hoje não é a maneira como eu vou ler amanhã, como eu vou ler daqui a 2 meses, que é o Heráclito, né? É o Heráclito. Então, o Heráclito diz, você não pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque o rio é água corrente. Então, quando você vai na segunda vez, a água já não é a mesma, mas você também não é o mesmo. Então, você já não é a mesma pessoa, que o Heráclito é o filósofo, o pré-socrático lá do movimento, né? Eu gosto dele. O Parmênides é o do parado, né? E o Heráclito é o do movimento, tanto que ele diz que é o fogo, que é o que vai dar origem, né, à cosmogonia. Como é que o mundo se forma através do fogo. Então, esse movimento é que faz com que a gente vá embora, vá em frente. Então, a Alessandra de hoje não é a de ontem, e a de amanhã já não vai ser a de hoje, porque novas experiências vão acontecer. E é desse jeito. Então, é só ir embora. Vai continuar. Eu tô com a minha cabeça fica assim, né? Eu quero fazer o pós-doutorado, só que eu amo 2 padres. Então, pois é, e aí tá uma luta, porque um ou outro, né? Um ou outro padre precisa ser meu orientador. Eu não posso ter os 2 orientadores. Só que se eu escolher um, o outro pode. Eu quero o outro. Se eu escolher o outro, eu quero um. Aí pronto. Então eu vou ter que fazer uma reunião com os 2 e dizer o que eu faço. Mas o meu projeto de pós-doc, né? De pós-doutorado já está tudo na minha cabeça. Porque é assim, a coisa vem na nossa cabeça. Igual você, né? Você vai começar a estudar, a coisa vai vir na tua cabeça, sabe? As ideias vão vindo, a coisa vai crescendo, você começa com só uns tópicos, né? Daquilo, daqui a pouco cada tópico vai virar uma frase, cada frase vai virar uma página, daqui a pouco são 10 páginas, e é assim que vai indo, sabe? Não adianta forçar, a coisa vai acontecendo naturalmente. E acho que isso é em tudo na vida. Em tudo na vida a coisa vai acontecendo naturalmente. Não adianta eu querer fazer lá, né, acertar de cara lá. Eu tô crescendo lá no vôlei. Hoje eu já consegui fazer 3 jogadas lá com a professora, levantar, já consigo controlar a força das coisas, já não faz assim. Porque antes era assim. Fiz os saques lá, né? Acertei todos os saques, glória a Deus, hoje. E aí, quando o pensamento vem, né? Desiste, você não vai conseguir, não. Eu falei assim, mas hoje eu acertei todos os saques. Né? Eu arrebentei aquele pensamento que vem para me machucar com outro positivo. Não, mas eu fiz isso. Então, eu não consigo isso, mas eu consigo isso. Então, e aquilo que a gente vai conseguindo vai nos dando força para caminhar à frente. Né? Quando eu passei pela situação lá no doutorado que vocês acompanharam, a questão lá da Lei Maria da Penha, tudo aquilo pelo que eu passei,
mas eu tinha gente que me acompanhava, né, que me ajudava. Eu tinha gente orando por mim, eu tinha gente me protegendo, né? Tinha os alunos que diziam, professora, fala quem é que a gente cai de pau no sujeito, né? Então, mas eu me sentia acolhida, né? Claro, eu tomei todas as precauções, né? Mas eu dizia assim, não, esse problema está acontecendo, mas eu tenho a minha família, eu tenho meus amigos, eu tenho até os alunos que me guardam ali quando eu estou caminhando ali, né? Nas proximidades ali da faculdade. Então, não morri, estou aqui, doeu para chuchu, mas é a vida que segue, vamos embora. E vamos em frente. Vamos com as coisas boas, porque a gente vai aprendendo. De repente eu estou falando isso aqui, e se eu não tivesse passado por tudo isso? Né? O pessoal está falando aí, poxa, que legal, poxa, né? A Camila falou aí, poxa, que história, tal. Então, quem olha assim, eu rindo, né? Eu fazendo palhaçada, até isso é um milagre, né? As pessoas me conhecem como alegria. A Alessandra é alegre, a Alessandra não sei o quê, gargalhada, né? Ou então a Alessandra é meio boba, né? Meio infantil e tal. Mas não sabe, né? Isso é milagre. Né? Isso é milagre que Deus faz, né? Na minha vida. E é o que Ele quer que eu transpareça. Essa é a parte boa, né? Essa é a parte positiva. Mas eu sei o que eu choro, o que eu sofro. Mas eu não sou conhecida assim. Eu sou conhecida como aquela que ri, aquela que brinca, que faz palhaçada. Aquela que como é que eu vou falar? Os alunos falam isso, né? Você já falou isso para mim, né? A professora que mais se aproxima, né? Que conforta, que ajuda, que pega na mão, que tudo. Exatamente por eu saber a dificuldade que é. Então, quando eu percebo que alguém está interessado, mas que está com dificuldade, eu vou lá e puxo, vem cá. Porque eu também tenho as minhas. Eu também tenho as minhas dificuldades. Eu já falei pra caramba e a gente ainda não entrou na teologia feminina. Tem uma pergunta aqui que eu acho que você já pega e já dá para entrar. Você falou de adaptação. Uhum. A Bíblia tem um problema que as pessoas já leram quando vão estudar a Bíblia, na faculdade, ou no seminário, ou em algum curso, elas já conhecem o texto, então elas ficam com a impressão de que elas já entendem. E me parece que teologia feminina é algo que a pessoa tem que passar por uma adaptação para aprender a olhar tudo que ela já conhece com um novo olhar. Pelo menos foi assim Isso aí. comigo. E isso não para depois, não é? Porque você passa a rever tudo, aquilo que você já sabia, com um olhar diferente. Aí eu queria que você introduzisse aí a gente na teologia feminina para a gente viu que pode se adaptar, né? Que nós somos adaptáveis. É a gente querer ver, querer enxergar, né? O que a turma mais fechada não quer que as pessoas vejam, né? É isso aí. Você falou a questão central, né? É aquilo que eu falei. Eu vou ver todas as coisas a partir das minhas experiências. Então, quando se trata do texto bíblico, vai ser a partir dessas experiências de vida e das minhas crenças e valores é que eu vou ler a Bíblia. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu leio a Bíblia e eu não consigo ler a Bíblia sem pensar em Homero, né? Sem pensar na cultura grega, sem pensar nos deuses gregos, nessas coisas todas. E aí, falando em deuses gregos, o que acontece com a gente? Os deuses gregos são deuses criados pelos homens. E aí as pessoas criticam, lá, o panteão grego, não sei o quê, os politeístas e tal. Só que desde criança, a gente aprendeu que existe um papai do céu. Então, a partir do momento que eu entendo um papai do céu, aí eu tenho duas questões. Primeiro, que Deus é homem, né, o velhinho de barba, e que ele está lá longe. E aí, para desfazer esse pensamento, né, tem que se adaptar. A questão é, a primeira
primeira aula, né? Que eu estava me lembrando hoje da primeira aula que eu dei para vocês sobre a teologia feminina, é a gente entender que Deus está acima das categorias de homem e mulher, de pai e de mãe, né? E de masculino e feminino. Ele está acima disso. E aí, e que também, né, eu vou pegar 2 textos para falar disso, do masculino e do feminino em Deus, né, mas que ele ultrapassa isso, ele mostra isso para a gente, porque são as nossas essências de sentimento, de família. O masculino, o feminino, o equilíbrio da natureza, né, lá a sabedoria chinesa, o yin e o yang, né, lá você tem a sabedoria oriental, você tem isso aí. Então, essa é a primeira questão. E a outra questão é que Deus não está longe. Ele está perto da gente. Né? Em Jesus Cristo, você percebe essa vontade de Deus, esse amor de Deus de se aproximar tanto de mim, de você, de cada um de nós, que se transforma, né, encarna. Esse Deus que é cheio de glória, entra no corpo humano, numa carne humana, para se aproximar de mim e de você. Então, por exemplo, no livro de Isaías capítulo 54, versículos 5 e 6, eu gosto desse texto, Deus fala assim, porque o teu Criador é o teu marido. Então, ele se coloca dessa forma para dizer o quê? Sou eu que te sustento, né? Sou eu que estou com você, e até porque ali, logo depois, ele diz assim, eu te chamei como a mulher que foi abandonada, a mulher que foi rejeitada. Então, o que está por trás dessa mensagem? Não só essa imagem de um Deus que é sustento naquela sociedade, porque o marido é sustento, mas, ao mesmo tempo, ele é esse que acolhe aquela cujo marido mandou embora, né? Ela não agradou. Então, ele é esse Deus que acata a gente que não teve carinho, né? Que não teve amor, que não teve sentimento. E aí, olha que bonito isso, você perceber um Deus que realiza isso. Quando eu, Alessandra, cheia de questões, né, de família disfuncional e tal, quando eu me deparo com esse texto, eu encontro o Deus que eu quero. Então, poxa, ele está dizendo que ele é o meu marido, ele é o meu arrimo, ele me sustenta. Ao mesmo tempo, no mesmo livro de Isaías, no capítulo 49, no versículo 5, ele vai dizer, agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo. Quem é que forma no ventre? É a mãe. Não é assim? Então, olha aqui. Então, eu tenho uma característica que na minha cabeça é da mãe, é do feminino. É ele quem forma no ventre. E aí, no próprio capítulo 49, versículo 15, esse é um dos textos bem conhecidos, aí Deus diz, quando o povo diz, né, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim, aí ele diz no versículo 15, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que se compadeça, não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Ou seja, Deus dizendo assim, o meu amor ultrapassa o amor de mãe. E o meu amor ultrapassa também o amor de pai. Né? Então, a primeira coisa para entender essa teologia, essa abertura, vamos dizer assim, porque a teologia feminina é uma abertura de pensamento. É esse aqui. É entender que esse Deus, ao mesmo tempo, para mim, ele é pai, ele é mãe, ele é irmão, ele é amigo, ele é amiga, ele é aquele com quem eu posso contar. Só que isso de uma maneira bem singela, isso de uma maneira bem, como é que eu vou dizer, bem natural.
Alessandra, você está dizendo então que eu vou chamar Deus agora de senhora? Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente precisa entender que ele se mostra para a gente da forma como ele pensa, da forma como ele sabe que a gente precisa, sabe? E aí tem aquela questão da trindade, que é muito clara para a gente, né? O Pai, isso é muito claro, mas ao mesmo tempo é um mistério. Como é que 3 pode virar 1, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Essa família, né? Essa Santíssima Trindade, essa família, eu tenho o Pai, eu tenho o Filho. E o Espírito Santo quem é, gente? É a mãe nessa família, tá? É o elemento feminino, é o consolador. Jesus vai dizer isso lá em João 16. Ele é o consolador. Só que Jesus diz que ele é o primeiro consolador. Quando ele está falando com os discípulos, né? Quando ele está se despedindo, é a última conversa. Ó, convém que eu vá. Eu preciso ir. Porque se eu não for, o outro consolador não virá. Então, ele é o consolador. E quando eu penso em consolador, nas nossas, né? Hoje em dia tem uma expressão que está muito em voga, crenças limitantes, né? Então, nas nossas crenças limitantes, aí quando eu vou brincar com vocês, né, que estão assistindo, quando a gente pensa em consolador, em carinho, né? Isso aqui é a Libras, né? Consolador, a gente vê isso como feminino. Mas o que impede também do masculino, do pai, ser esse aqui, né? Tá entendendo? Então, essa abertura de entender que Deus está além das nossas categorias de pai, de mãe, de masculino, de feminino, né? Então, aí vai lá a música do Pepeu Gomes, né? Ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Todo homem tem um lado feminino, gente. Toda mulher tem um lado masculino. Isso aí, isso é nosso. Isso é uma questão nossa. Então, quando ambos se encaixam para serem pares, né? Aí é o céu na terra. Porque um vai entender o seu par da forma como ele é e vai haver um encaixe. Então, a gente precisa entender. A primeira questão da teologia feminina é essa. Como é que a gente entende Deus? Essa é a primeira. Fala. Também nessa altura de homenagem à mulher, sempre eles pegam uns textos, né, que citam a mulher, mas eu fico pensando, mulher virtuosa, quem achará? Todas aquelas caras ali... Eu vou falar o que é virtuosa, hein? Eu vou falar! E os homens também precisam ser virtuosos, entendeu? Não é uma coisa que coloca, né, a mulher numa posição diferente do homem. E, ao mesmo tempo, né, você falou o texto aí de Isaías, você sabe como é que é chocante a gente perceber o tamanho do nosso preconceito, né? Você falou agora, eu sou já evangélico desde criança, eu me lembro que quando falavam na igreja, pode uma mãe, até louvores que contam isso, eu pensava assim, Deus é pai, ele ainda é superior a uma mãe. Mas ele não está dizendo que ele não esquece porque tem mãe que esquece. Ele está dizendo que ele, como uma mãe, ele não esquece. Entendeu? Exatamente. E aí a gente tá vendo, ó, tem mulher que larga o filho, mas Deus que é pai, que é homem, não larga. E aí a gente vai fazendo isso o tempo todo sem perceber. Exatamente. Então, essa é a segunda questão para entender a teologia feminina. Então, a primeira questão é entender que Deus está acima das categorias de masculino e feminino, acima das categorias de pai e mãe, né, do que a gente entende por isso aí. E a segunda questão é o problema hermenêutico, é o problema da interpretação do texto bíblico. Então, eu sempre gosto de falar que é hermenêutica, né? Hermenêutica vem do deus Hermes, que é aquele lá que tem o sapatinho com
com as asinhas lá nos pés e tal. E aí o Hermes, lá no Olimpo, ele entende a língua dos deuses gregos, lá no Olimpo, e ele vem com seu sapatinho lá de asinhas, ele vem aqui para a Terra, e aqui ele fala o que os deuses falaram lá, interpretando aqui, falando a língua dos homens aqui. Então, a hermenêutica é como eu interpreto esse texto. E aí eu volto na minha fala anterior. Eu vou interpretar o texto de acordo com as minhas crenças e valores e as minhas experiências. Aí, a partir disso, surge o seguinte: a Bíblia é machista. Entendeu? Ah, porque a Bíblia é machista. Ah, porque não contavam as mulheres. Ah, porque não sei o quê. Se a gente for perceber bem, assim como Deus está acima das categorias de pai e de mãe, de masculino e de feminino, a Bíblia está acima de categoria de machismo ou feminismo, gente. Tá? O que eu tenho ali é uma história, é um texto em cima de uma cultura que tinha, sim, essas questões do domínio, muitas vezes, por parte do masculino, do homem da casa, o pater-família, né, que existia naquela época, que tinha autoridade sobre todos da casa, sobre os servos, sobre os filhos e tal. Só que aí eu quero que você pense agora uma coisa. Se a Bíblia está sendo escrita numa cultura da antiguidade, em que a mulher não é valorizada, tá? O que Deus está fazendo quando ali no Antigo Testamento eu tenho mulherões, vamos dizer assim, tá? Eu tenho Abraão, mas eu tenho uma Sara. Eu tenho uma Sara que é uma mulher que arrebenta. Se não é Sara, não tem Abraão. E aí ela segura a onda, ele mente, dizendo que ela é irmã dele, tá? E ela continua ali. E existe uma promessa que haveria o filho, e aí ela pega a escrava e coloca na cama do Abraão, e ele aceita, claro, né? Pegou a novinha com alegria. Então, aí tal, e pega a Agar, e tem o filho com a Agar, e ela continua ali. Que mulher é essa, gente? E aí um dia ela diz para o Abraão, ó, manda embora essa serva, porque eu não estou gostando desse negócio, não. Ela lá com o filho dela, e agora eu já tenho aqui o meu Isaac, manda embora, e ele manda embora. Então, se eu estou numa... Aí, o que acontece? Isso ninguém fala. Mas pega lá o texto que diz assim, não, mas Sara chamava Abraão de Senhor. Ué, chamava Abraão de Senhor porque as mulheres chamavam o marido de Senhor naquela época. Mas as atitudes dela não são de subserviência. Ela está ali, ela é par do Abraão. E ela continua com ele. Assim como a Rebeca é par do Isaac. Assim como lá o Jacó tem 4 mulheres, tem 2 esposas e mais 2 concubinas. Né? E as mulheres, e a Raquel manda no Jacó para cá e para lá, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ninguém para pensar nisso, nesses textos. Né? E aí a minha queridinha, né, que é a Ruth, né, que está aqui, da tese, a minha tese de doutorado foi o livro de Ruth, e aí, Ruth capítulo 3, aí a tese foi... Ontem eu até falei sobre isso, teve discipulado de mulheres aqui, eu estava falando sobre Ruth, e eu vou lá na Virtuosa, já. E aí agora foi premiada lá na PUC a tese, né, e se transformou em livro. E eu nem fiz ainda com pandemia, eu nem fiz, estou com 30 e tantos livros aqui e não fiz ainda o lançamento, né, assim, daquele jeito legal que eu gosto de fazer. Então, aí você tem uma Ruth, né, uma mulher que é estrangeira, todo mundo morre no livro de... Os homens morrem, morre o sogro, morre o marido, morre o cunhado. Fica ela, a sogra
e a cunhada lá. E aí a sogra diz, eu vou voltar para minha terra. E fala, vocês duas, vocês voltem para a casa das suas mães. Não diz voltem para a casa dos seus pais. Então, o que é isso? Por que isso está ali na Bíblia? Porque está valorizando a questão da mulher. E aí, uma volta e a Ruth não volta. Aí a Ruth diz para a sogra, eu vou voltar contigo, porque onde quer que tu fores, irei eu. Ela está dizendo isso para a sogra dela. Onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aí tu quer ver um negócio que eu fico injuriada quando eu vou num casamento? E o pastor, olha, se for meu aluno, eu vou lá puxar a orelha. E o pastor manda a esposa, a noiva, falar isso para o noivo. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, irei eu. Ruth falou aquilo para a sua sogra. Ela não está falando isso. E aí, vamos para uma palavra que hoje a gente fala: sororidade. Que é essa amizade profunda entre mulheres, é esse relacionamento em que mulheres levantam mulheres. Isso é o livro de Ruth. Então, lá, antes de Cristo, o Deus que é presciente, né? Ele sabe de tudo antes de tudo acontecer, e ele é eterno, já tem um livro lá na Bíblia que fala para mim de sororidade. De mulheres que ajudam mulheres para que permaneçam vivas, porque é isso que acontece. E aí a Ruth volta com a Noemi, com a sogra, para a terra da sogra. Ruth é uma estrangeira e lá vai a Rutinha lá trabalhar lá nos campos lá, como pobre que ela é. Né? E um dia eu estava conversando com uma amiga minha, não sei nem se ela entrou, ela dá aula aqui, e a gente estava conversando e eu falei para ela, existia o costume, que já estava lá no Deuteronômio, de que as pessoas que tinham seus campos, numa determinada hora, abriam para os pobres entrarem para pegar o que estava no chão. Né? E os trabalhadores não poderiam abaixar para pegar o que está no chão, teriam que deixar lá, porque tinha aquele horário. Isso é justiça social. E a Rutinha vai lá, entra lá e vai, né? E aí a gente já conhece, não sei se todo mundo está aqui conhece o restante da história, o dono do campo virou para os caras e falaram assim, deixa cair um pouquinho mais, né, para ela pegar e tal. E aí a história se desenrola a ponto de que no final, essa aí que era viúva, que era estrangeira, que era pobre, né, vai se tornar um exemplo de mulher forte, de mulher cheia de coragem, de mulher cheia de vigor. Isso que é a palavra que está nas suas Bíblias como virtuosa, tá? O que Ruth é, antes de ser virtuosa, porque virtuosa pensa assim, ela era tão bonitinha, ela era tão arrumadinha. Quando pensa em virtuosa, a palavra que está lá no original não é essa, inclusive é o nome aqui do nosso discipulado, né? É a palavra Rail, né? Que significa cheia de força, cheia de coragem, cheia de poder, cheia de valor, né? Rail é um adjetivo, inclusive, masculino, ele não é feminino. E ele é usado para Ruth, e ele é usado lá para a mulher do Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem o achará? Quem a achará? Mas o adjetivo, ele é masculino, porque ele também é usado para homem. Cheio de força, cheio de vigor, cheio de coragem, cheio de poder. É isso que ele significa. Então, quer dizer, olha aí como é que muda como é que muda a hermenêutica. Como é que muda a interpretação a partir do momento que eu entendo isso? Então, é isso que eu estou falando. O que você acha que Deus está fazendo, que o Espírito Santo está fazendo, quando inspira esses homens e mulheres a escreverem um texto em que eu tenho isso lá?
Só que parece que por causa da nossa forma de entender, como você falou, entendia lá que Deus era melhor do que a mãe, né? Eu não vejo pregação sobre o livro de Ruth, né? Eu não vejo ninguém falando da Sara do jeito que eu falei aqui agora, né? E aí vem outras mulheres, que são mulheres que a gente nem ia querer, né? Raabe, a prostituta. É uma prostituta que vai fazer com que os 2 espias lá fossem protegidos. É uma prostituta que vai ajudar o povo lá a entrar na cidade de Jericó. O que Deus está querendo falar na Bíblia quando bota uma prostituta como uma heroína, que é isso que ela é. E aí ela diz, olha, quando vocês vierem, vocês se lembrem de mim e da minha família. Então, isso ensina o que para mim? A prostituta tem família, a prostituta precisa ser respeitada, e tem prostituta na Bíblia. E Deus ama a prostituta. E ela não tem nada diferente de mim. Simplesmente, ela, pelas questões da vida, ela precisou entrar naquele caminho ali. Então, é isso que eu estou falando. Aí você não vê, você vai, aí tem gente que pega Raabe e santifica Raabe, começa a fazer, ela não é uma santa, ela é uma prostituta. Só que ela é alvo do amor de Deus. E ela é exemplo para a gente, e ela é modelo para a gente. Para Deus dizer o quê? Eu uso quem eu quero, na hora que eu quero, da forma como eu quero. Não importa se é todo certinho, se é prostituta, quem é. O que importa é o que está ali dentro do coração, né? E o que Deus quer realizar naquela hora. Então, a teologia feminina, ela passa por isso, tá? Você quer falar? Porque eu vou lá para o Novo Testamento falar de Jesus. Não, é que a atualidade também dos textos, assim, é tremenda. E eu acho que teologia feminina, se a pessoa se abrir para a teologia feminina, ela vai ler a Bíblia de uma maneira diferente. Eu estava pensando, Vai. você falou de hoje, eu estava pensando o seguinte, o abandono numa sociedade machista é visto, o abandono é visto como um resultado. Olha, fulano foi abandonado porque mereceu. Aí você Isso. pega uma mulher que ajuda a outra justamente a partir do abandono dela, por causa da vida, da morte do esposo. Então você É. imagina você formar um grupo de mulheres com mulheres abandonadas, entre aspas, para Uhum. serem. Noemi foi na vida de Ruth. Porque Isso. geralmente na igreja, bem vista é a mulher casada, que tem os seus filhos, que é submissa ao esposo, e a mulher que é divorciada, que sofreu agressão física, não é? Ou que ela não quis casar, ou ela não tem filhos. Essa mulher, ela é vista o seguinte, olha, essa mulher é um problema. Só que ela é o ponto de partida, não é? É o ponto de partida do amor. Você, o texto, né, não me iste para que te deixe, né? Poxa, isso não Isso. se come para uma mulher, é É. Deus nas entrelinhas ali mostrando a quantidade de amor que a gente deveria ter por essa mulher que sofre, né? Pelo sofrimento da Exatamente. mulher. Aí nada fica igual, a verdade é essa. Depois que eu tive aula de teologia feminina com você, eu acho que nada foi igual, nada passou batido, né? Você começa a ver muito mais coisa, né? E foi muito legal, porque a tua turma foi a segunda, né, a ter a teologia feminina. A primeira turma, na última aula, eu tive 2 alunos que vieram falar comigo e falaram assim, Alessandra, professora, as aulas salvaram o meu casamento. Eu aprendi a enxergar a minha esposa, um falou isso para mim. Eu aprendi a enxergar a minha esposa e a minha filha de uma forma completamente diferente depois das aulas. E o outro virou e falou assim, o outro esse com mais idade e o outro mais jovem falou assim, olha, Alessandra, as aulas salvaram o meu casamento. Ele não tinha filhos, agora tem. Meu relacionamento com a minha esposa hoje é completamente diferente. Por quê? Porque começaram a perceber isso, né? Esse valor que é dado. E aí a gente, como eu falei, tem uma série de textos que precisam ser lidos de outra forma. Não dá tempo de falar tudo, senão isso aqui acaba meia-noite.
né? Mas, por exemplo, né, o Novo Testamento, você já começa com a genealogia de Jesus em Mateus. Ali o negócio já começou legal, né? Porque quem vai aparecer como aqueles que vieram e que no final Jesus vai estar numa família, né? Quem são? De que descendência Jesus está vindo? Aí aparece lá a Raabe, que aí depois dessa história ela se casa lá com a Alzira tá falando, faz outra live. Já tá tudo combinado. Ele já falou que vai me chamar para um monte. Aí, quer dizer, então depois que acontece essas coisas aí com a Raabe, aí ela se casa lá com alguém lá da família, né? O Salmão é o marido dela. E aí a coisa acontece, aí vai emendando, né? Vai emendando. A coisa acontece, segundo a tradição, a Raabe é mãe do Boaz, que é o que vai casar com a Ruth, né? Depois ali, e o Mark está dizendo que já é 1h da manhã lá. Então, o Boaz vai casar com a Ruth vai aparecer também na genealogia de Jesus, né? Depois a Batseba, né? Que é aquela mulher de outro cara, do Urias, e o Davi tem relação com ela, e ela tem o Salomão, e aí você vai vendo uma história. Aí é isso que eu pergunto. O que essa genealogia está falando para mim, para você? Independe das minhas questões morais. Deus vai agir da forma como Ele queira, né? Aí aparece a Batseba e tal. Aparece a Tamar lá em cima, que a história é longa, nem dá para falar dessa história. A nora que teve relação com o sogro, né? Mas que ela que estava certa. Vamos dizer que não vai dar tempo de explicar essa história, que essa história é boa pra caramba. Depois você pesquisa aí, Gênesis capítulo 38. Leia aí depois. E no final, Maria. Que já é outra história também de uma mulher cheia de coragem. Vamos falar. Por quê? Cidade pequena, ela fica grávida de um camarada chamado Espírito Santo, que não é o marido dela. Olha o problema. Se ela ficasse grávida de José, já seria um problema, mas ela fica grávida do Espírito Santo. A fofocada ali, o negócio ali deve ter sido sério pra caramba, né? Aí o Evangelho de Lucas diz que a Isabel, né, mãe do João Batista, também ficou grávida, e a Isabel morava lá nas montanhas. Olha o que Deus fez. Pegou a Maria e falou assim, vai lá visitar a Isabel. Os 3 primeiros meses da Maria, que seria o momento dela ficar estressada com a fofocagem da vizinhança, ela ficou lá com a Isabel, lá em cima. E aí ela fica lá, e João Batista já tinha 6 meses, né? E aí João Batista nasce, Maria desce as montanhas e tal, ela já está forte, já passaram os 3 primeiros meses, já pararam para pensar nisso? Mas ninguém pensa nisso. Aí quando chega o Natal, que coisa linda, o anjo falou com a Maria, e que legal, aí romantiza aquilo tudo. Gente, aquilo ali é uma história de coragem. É uma história de 2 mulheres de coragem. Uma que está velha e que tem um filho depois de velha, e diz, caramba, que remonta a história do Abraão e da Sara, né? E o João Holanda vai para a montanha. Eu também vou para a montanha um monte de vezes. Então, remonta lá na Sara e também uma outra que é virgem e vai ficar grávida agora do Espírito Santo. Então, sabe, tem uns negócios que... Gente, por que isso está escrito lá? Aí você falou, né? Da questão aí da mulher. E aí vamos em Jesus, né? Jesus com a samaritana. João capítulo 4. Quem é a samaritana? O que ela está fazendo ali? Né? Aí o pessoal fala assim, aquilo ali é o seguinte, é que na Samaria existia 5 deuses, e o pessoal adorava esses deuses. Aí pega a interpretação alegórica para tentar tirar a interpretação real da coisa. A mulher tinha tido 5 maridos.
E agora ela está no sexto. E Jesus diz, o marido que você tem agora não é o teu, minha filha. E aí ela diz assim, eu vejo que o Senhor é profeta. Né? E aí ele diz assim, você falou a verdade. Né? Porque ela diz para Jesus quem ela é. Né? E aí ele diz, você falou a verdade. Então, só quem é verdadeiro consegue adorar em espírito e em verdade. Então, a partir do momento que eu reconheço quem eu sou, eu consigo adorar a Deus em espírito e em verdade. E quando eu reconheço quem eu sou, eu também reconheço quem o outro é. E aí eu fico muito mais humana. Eu deixo de querer ser divina, né? E passo a querer ser mais humana. Porque foi isso que Deus fez. Ele deixou de ser divino e veio ser humano para se aproximar de mim. Então, como é que eu me aproximo de Deus? Sendo mais humana cada vez mais. Então, eu vou sendo mais humana e vou me aproximando de Deus. E Jesus está mostrando isso também no Novo Testamento. O Deus que mostrou no Antigo a valorização das mulheres é o Deus que mostra no Novo, na pessoa de Jesus, a valorização das mulheres. Ele fala com essa mulher na Samaria, a mulher sai, a mulher não falava com ninguém, né? O mote da questão é que a mulher vai pegar água meio-dia, ninguém pega água meio-dia, ninguém falava com ela, ela não falava com ninguém, e a mulherada devia ter medo dela, né? Porque ela pegava o marido de todo mundo. Então a mulherada devia ter medo dela. E aí, no final, ela diz, vai para a cidade e arreganha a boca e diz assim, venha ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. O que é tudo que ela fez? Vem ver o homem que falou lá, ó, que eu tive 5 homens, estou no sexto. Só que a impressão que se tem é que essa mulher agora está de cabeça erguida. E ela espalha para todo mundo. O milagre, para mim, é que os caras olham assim, ué, como é que essa mulher está falando isso tudo aí com a cabeça erguida? Vamos lá ver que tem um milagre nesse negócio. E aí vai todo mundo lá ver quem é Jesus. Porque essa mulher que tinha que estar contando tudo que ela fez de cabeça baixa com a maior vergonha, está com a cabeça erguida, dizendo assim, ele falou tudo que eu tenho feito. Só que a partir daqui, a minha vida é outra. Minha vida é diferente. Né? A transformação ali já começou a acontecer. Então, esse Jesus que fala com essa mulher, esse Jesus que, quando ressuscita, não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é nenhum homem que vai ver pela primeira vez ele ressuscitado. É a Madalena. Aí diz assim, a Madalena, era isso, era aquilo. Gente, não tem nenhuma palavra na Bíblia que diz que a Madalena era prostituta. Diz que a Madalena é alguém de quem saíram 7 demônios. Então ela tinha algum problema lá. Mas é essa que, quando foi liberta dos demônios que a assolavam, vai seguir Jesus o tempo todo, até a cruz, está lá, ela lá, olhando, junto lá no Evangelho de João está junto, né? Mas os outros, todo mundo correu, e ela está lá com mais 3 mulheres, e quando ela vai lá no túmulo, está lá. Ela vai ver Jesus ressuscitado. E aí eu costumo dizer, aí vem a hora da historiadora, né? Você estudou isso no método histórico, tem lá o livro do Mark Bloch, né? O ofício do historiador, Apologia da História, o ofício do historiador. Lá no apêndice ele diz assim, eu não estava lá para saber da questão da história antiga, mas existem indícios que me mostram se esse texto é histórico ou não. Ora, a partir do momento que a gente está numa sociedade que, segundo o que a gente entende até hoje, não valorizava a palavra de uma mulher sem que essa palavra viesse junto a ratificação na palavra de um homem, a confirmação de um homem, o que o Espírito Santo está querendo dizer quando bota na boca da mulher o anúncio de que ela é a primeira a dizer que Jesus ressuscitou? Ou a outra, a samaritana, que vai dizer, venha ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito, e vai a cidade inteira ver Jesus. Tem coisa aí.
é um texto que está querendo dizer para a gente que ele valoriza homem e mulher da mesma forma, como eu estou falando, são pares. Né? Eu fui fazer a tese sobre o livro de Ruth, capítulo 3, porque eu vi no livro de Ruth essa questão da paridade. Né? Tem a questão da sororidade, eu não trabalhei isso na tese, mas eu trabalhei a paridade dela com o Boaz e com a Noemi, porque os três aparecem no capítulo 3, e aí, claro, fiz todo um estudo, a mesma quantidade de fala para os três, né? A Noemi diz, vai lá que ele vai dizer tudo que você tem que fazer. Aí, é isso mesmo, o Mark está falando, a crítica interna do documento, é isso aí. Aí a Noemi diz, vai lá na eira lá, que ele tá lá comendo, bebendo, chega lá e deita lá de mansinho, vai lá, ele vai te dizer o que tem que fazer. Lá chega ela. No final aí ela diz pro Boaz, ó, eu vim aqui para você me dizer o que você disser que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Aí vem a palavra final. Aí o Boaz diz, minha filha, eu vou fazer tudo que você quer que eu faça. E é assim. Então, você vê o quê? Existe uma paridade ali. Existe uma valorização de ambos, homem e mulher. E a questão interna, como ele falou aí, essa palavrinha da virtuosa, que é a palavrinha Rail, cheia de força, cheia de poder, cheia de valor, cheia de coragem, essa palavra é usada para ele também, para o Boaz, que é o par dela. Então, em Ruth capítulo 2, verso 1, aparece o adjetivo para ele. E em Ruth capítulo 3, versículo 11, aparece o adjetivo para ela. Ele diz, a cidade inteira já sabe que você é uma mulher cheia de valor. Nas Bíblias em português, que você é uma mulher virtuosa. Né? Mas no hebraico, no original hebraico, você é uma mulher cheia de valor. Você é uma mulher cheia de poder. O que ele está dizendo? Você é que nem eu. Você é o meu par. Então, ali ele já está dizendo, eu vou ficar contigo, minha filha. Porque você é o meu par. A cidade inteira já sabe que você é isso. Mas por que a cidade inteira sabe que ela é isso? Por causa da sororidade com a sogra. Ela veio com a sogra, ela vai para o campo trabalhar, ela pega alimento para ela e ela leva alimento para ela e para a sogra para comer em casa, porque a sogra já tem idade. Então a cidade inteira vê que ele é uma mulher cheia de força por causa da sororidade lá com a sogra. Então, assim, a teologia feminina é isso. Não é nem um bicho de sete cabeças. E eu gosto de usar a palavra feminina. Eu não gosto de usar a palavra feminista, porque a palavra feminismo já pegou essa questão do ismo com um sentido negativo, né? Então, eu não uso por causa disso. Porque aí eu consigo atrair mais gente quando eu falo de teologia feminina. Porque eu não quero trabalhar em guerra de sexos, porque não é isso que acontece na Bíblia. Tá? Até porque isso nem existia naquela época. O que acontece na Bíblia, como eu falei, é uma cultura que está ali, mas que está sendo combatida. O texto bíblico está combatendo essa cultura em todo o tempo, o Espírito Santo está agindo ali falando isso. Né? Então, eu não uso feminista por isso. Tá? Mas eu entendo, sim, o feminismo como uma luta por paridade. Enquanto ele é uma luta por paridade, está tudo bem. Eu entendo ele dessa forma. Tá? Mas não algo para um passar por cima do outro, um guerrear com o outro, nada disso. Aí, quando a gente se torna pares, sabe o que acontece? A gente volta para o modelo original. O modelo que Deus nos criou. Gênesis 1, 27. Ele criou, macho e fêmea os criou, a imagem de Deus os criou. Está escrito ali. Então, macho e fêmea os criou, a imagem de Deus os criou. Você é a imagem de Deus como homem, eu sou a imagem de Deus como mulher. E ele criou da mesma forma. Aí você vai para o segundo relato da criação. Tirou, Adão dormiu, e aí tirou da costela e tal, não sei o quê. E aí é aquilo que todo mundo fala e eu também falo. Por que tirou da costela? Porque ali
É a questão. Você tem toda uma questão aqui, né? De apoio, de proteção, de sustento. É por isso que é da costela, porque um sustenta o outro, um apoia o outro, um ajuda o outro, né? E não tem ninguém passando por cima de ninguém. Ninguém é tapete de ninguém, não tem nada disso. Eu volto para o plano original e fica todo mundo na paz. Agora, é preciso abertura de pensamento para poder entender isso daí, né? Acho que é isso. Estou preocupada com a hora, Dudu. Se não falar da noite inteira. O pessoal gostou muito. A gente pode marcar uma outra de falar sobre casos, né? Porque eu acho que a Aham. partir do momento que fala um caso, ocorre mais dor na cabeça. E aí você vai desenvol- desenvolvendo, né? E é bonito também no Pois caso é, eu tenho um monte de troço notado aqui, ó. ah, Mas deixa eu ler. eu acho bonito também no caso de Noemi, que essa Ruth, ela pode também ter se tornado uma mulher forte, porque ela foi forjada por Noemi também. Sim, A gente entendeu o seguinte, né? O papel de uma mulher na vida de outra, o papel isso. de uma mulher na vida de uma pessoa que está caída. E no caso da mulher samaritana, então, a gente nem entrou nessa questão aqui, mas É, você vê hoje denominações, até mesmo históricas e tradicionais, que não conseguem enxergar o ministério feminino. Se essa mulher samaritana isso. ela não foi uma pastora, ficou até feio É, para os pastores, porque ela fez o papel, né? E assim, é, a gente perde tanto tempo para ficar procurando alguma coisa que condene, que não prossiga. E tá aí os exemplos aí, se a gente ficasse aqui, é. né, em Tem todos muito mais, os tempos. nossa. É, A própria Batseba também, um outro assunto também para uma próxima live. é. Por que é pintada como uma mulher sedutora? Até que ponto ela não Aham. foi estuprada? Ele era rei, Exatamente, é isso aí. ela então. Casa dela tomando banho no banheiro dela. Ela estava tomando banho ali para ele ver, tava nada. Ele não tinha que estar ali, ele tinha que estar na guerra. E aí a gente fica contra a Batseba, né? A É. gente fica contra a Batseba e Davi é um coitado, Davi ele é vítima, entendeu? E isso tudo vai Uhum. perpetrando uma série de atrocidades na sociedade. Bom, querida, é o É verdade. seguinte, a gente vai fazer uma coisa, a gente vai deixar todo mundo com gostinho de quero mais. Isso A aí. gente fica, a gente fica por aqui e vamos marcar outra, não é? O pessoal aí Tá que bom. gostou, viu? Quando tiver novamente, vamos compartilhar isso, porque Isso. eu tive um privilégio de ter a Alessandra atravessado a minha vida, e aí é o seguinte, eu não solto mais. Eu não solto mais. Mas é difícil, porque tem informações que não chegam no geralzão, no senso É comum, entendeu? verdade. É. Então, as pessoas, a gente tem que agarrar essas oportunidades. Porque se a gente pode mudar, eu tenho certeza que quando a gente ouve alguma coisa diferente, é muito mais fácil para a gente mudar, entendeu? Então é um caminho Claro. ler a Bíblia Uhum. e enxergar muito mais coisa, né? As pessoas estão Legal. muitas coisas, mas a gente pode crescer muito aí junto. Eu quero agradecer. Eu queria pedir uma última coisa. Eu queria tocar um louvor aqui e você Uhum. fazer aí Fazer o quê? libras, libras. Ah, tá. Deixa eu ficar. Deixa eu chegar mais para baixo para poder pegar a mão. Tá. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e
verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Amém. Professora, obrigado por tudo. Vamos fazer outras aí. O povo gostou. Nada. Foi muito Que bom. bom, eu estou vendo aqui. Também quero agradecer aí. De aula, sim, mas assim, um ambiente gostoso. A gente ter vontade É de aprender. verdade. É. Todas as aulas deveriam ser assim, na verdade, né? É verdade. É verdade. Que bom, estou feliz. Foi muito bom. Feliz aí com a participação do pessoal. Depois eu vou ler com calma aí cada comentário. Muita gente entrou. Aqui, para mim, congelou, mas passou muita gente por aqui. Não, passou sim. Pessoal de Três Rios, lá eu dava o curso lá também. Paulo aí falou. Isabel de Nilópolis. Ai, legal. A Josi também. A Camila do vôlei falou aí também. Isso é Até resultado. falou que o marido dela gosta de grego. Eu falei, eita, vamos conversar. Isso é resultado, não é? Não só de uma formação, né? Eu li uma coisa que o Ratzinger falou sobre Jesus, que eu achei muito interessante. Ele falou: Jesus Cristo é um nome que se associa ao título, né? Então é o casamento perfeito da identidade dele com o propósito de vida, né? Então quando vejo você dar aula, eu vejo o seguinte: a professora Alessandra não é por causa só do título, mas é porque a Alessandra se casou com o propósito de vida dela. É verdade. A gente fica muito feliz de estar tendo experiências com o propósito que Deus te deu para cumprir, que está sendo cumprido assim com louvor. Tá bom? Obrigado. Gente, obrigado a todos. Quer falar Eu mais que alguma coisa? agradeço. Quer Não, falar mais alguma agradeço. E assim, fico feliz aí com a participação do pessoal e o que você falou. E assim, é aquilo, se ensinar é uma bênção, né? Essa bênção passa por mim. Então, isso também me alegra, me preenche, me ajuda, me dá força, porque isso passa por mim, essa bênção. Então, eu vou dormir feliz da vida, que amanhã, 7 horas, eu estou no vôlei. E você? Se Deus quiser. E assim, o pessoal aí, né, que não me vê de manhã, né, cedo é por causa disso, porque o horário lá é de 7 às 8, e aí não dá tempo de estar aqui junto, mas eu assisto depois as lives da manhã, devocional da manhã. Obrigado por tudo. Gente, um beijão. Deus abençoe a todos aí. Beijo. Amanhã. Deus abençoe. Beijo na Daniele. Beijo nas meninas, Danielzinho. Beijo. Tchau.